Shalom! Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje é quinta-feira, 25 de dezembro de 2025. Que o Senhor derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Hoje se comemora o Natal. A Bíblia, ela não diz a data certa que Jesus nasceu. A gente não sabe se foi dia 25 de dezembro. Não temos essa informação. Mas nós comemoramos o nascimento de Jesus. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, comemorar o nascimento de Jesus. Porque ele veio ao mundo, viveu 33 anos pregando o Evangelho e ele morreu na cruz do Calvário por mim e por vocês. O mundo, não todas as pessoas, mas a maioria comemora o Natal com bebedeira, sai brigas, sai mortes. Acontece muitas tragédias no dia de Natal. Por quê? Porque as pessoas que fazem isso não entendem que está comemorando o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Mestre. Devemos a nossa vida a Ele. Por amor a mim, por amor a vocês, Ele morreu na cruz do Calvário. E Ele veio a esse mundo para pregar o Evangelho aos cativos de coração. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso nós comemoramos o nascimento de Jesus, mesmo sem saber a data exata. Mas que nós possamos dar valor a esse grande Deus, a Jesus Cristo, a quem morreste na cruz do Calvário por mim e por você. Então comemore, meu irmão, minha irmã, o Natal entre família, Natal, a reunião de famílias, né? Para agradecer a Deus por todas as bênçãos derramadas em suas vidas. Bom? Que nós possamos dizer assim: quando eu olho para mim, pecador que sou, eu não consigo me salvar. Mas quando eu olho para Deus, quando eu olho para Jesus, que Jesus é Deus, né? Eu não vejo como me perder. Eu só vou me perder se eu quiser. Se eu não aceitar a presença desse grande Deus na minha vida. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí eu vou me perder. Mas se eu quiser me salvar, eu olho para a cruz, porque a cruz significa vitória de alguém que nasceu, né, sendo Deus, se fez como servo para servir as pessoas. Esse Jesus maravilhoso. Nós vamos agora entrar na Bíblia e vamos ler várias passagens que fala desse amor de Jesus Cristo para comigo e para com vocês também. A voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Vamos para o livro de Isaías, Isaías capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, amém? Um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Aqui no Velho Testamento, Isaías, o profeta, ele já profetizava o nascimento de Jesus. Em João capítulo 1, verso 14,
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então fala aqui que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi Jesus, quando ele esteve aqui nesse mundo. Certo? Lucas, capítulo 2, verso 11. Hoje na cidade de Davi vos nasceu Salvador, que é Cristo Jesus. Então na cidade de Davi, em Belém, nasceu Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Glória a Deus. Mateus 1:21 diz assim: e ela dará à luz, Maria, falando de Maria, né? E ela dará à luz a um filho, e você deverá dar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui então, o anjo, né? Conversando com Maria, né? E ela dará à luz a um filho, né? Dizendo para José, ou melhor, para José: e você deverá dar o nome de Jesus, porque ele salvará o mundo dos seus pecados. Né? Então veja bem, que plano maravilhoso foi Deus trazer ao mundo Jesus Cristo. Ele nasceu da Virgem Maria, que fora gerado em Maria, foi o fruto do Espírito Santo. Amém? Porque ela estava com José, mas ainda ela não havia mantido relações sexuais com ele. Quando o anjo chegou e conversou com José, e disse para José: não repudie Maria, porque o que está no ventre dela é o fruto do Espírito. Amém? E João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Falando aqui de novo do livro de Isaías, Isaías capítulo 9, verso 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na terra da sombra da morte, uma luz resplandeceu. Amém? Quem é essa luz? Jesus. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Amém? Glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 16 e 18. Alegrai-vos, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então que nesse dia de Natal nós possamos dar graças a esse grande Deus, a esse grande Deus que enviou seu Filho aqui na terra, né? Nascido de Maria, uma virgem, e o que fora gerado nela era o fruto do Espírito Santo. Amém? Então que nós possamos dar graças a esse grande Deus, comemorarmos esse Natal entre famílias, louvando e agradecendo esse grande Deus. Amém? E aqui diz também, em Mateus 1:23, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Amém? E ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Certo? Então Jesus é Emanuel, é Deus conosco. Certo? Porque Deus, Jesus, o Pai e o Filho, é a mesma pessoa. João capítulo 10, verso 30, Jesus disse: eu e o Pai somos um.
né? Lucas 2,11, porque vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Jesus. Amém? Gálatas capítulo 4, verso 4 e verso 5. Mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Veja bem, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, uma virgem, para salvar o mundo dos seus pecados. E é uma pena que hoje a gente já viu muitas coisas que não são do agrado de Deus, as bagunças que estão acontecendo, as bebedeiras que estão acontecendo, os homicídios que estão acontecendo hoje no dia de Natal. Meu irmão e minha irmã, Jesus te ama. Comemore o aniversário de Cristo Jesus, mas comemore com amor, principalmente com agradecimento. Amém? Romanos capítulo 5, verso 5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que foi nos outorgado. Amém? E a esperança não traz confusão. Então hoje, dia de Natal, não é dia de confusão, é dia de comemorar o nascimento de Cristo Jesus, aquele que veio ao mundo para salvar a você e a mim. Amém? Vamos agora então para mais um verso bíblico, né? Vamos repetir aqui, ó. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo que está sobre os seus ombros, né? Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, né? Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Esse Deus é magnífico. Esse Deus, olha, não tem como explicar a Deus. Porque se nós conseguíssemos explicar a Deus, Deus não seria Deus. Certo? Pois hoje na cidade de Davi, amém? Nasceu o Salvador, Jesus Cristo, aquele que vai me salvar e aquele que vai salvar vocês. Amém? Lucas 2, capítulo 2, verso 14. Glória nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Então veja bem, glória nas maiores alturas e paz na terra para os homens de boa vontade, certo? Ou homens a quem ele quer bem. Jesus Cristo, ele ama você, ele me ama. Nós somos o ser mais importante da criação, porque nós fomos criados à imagem e à semelhança desse grande Deus Todo-Poderoso. Amém? Veja bem, Lucas capítulo 2, verso 10 e verso 11. Ora aqui, né, o que o anjo disse a José. Disse-lhe o anjo: não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que vos nasceu hoje na cidade de Belém, na cidade de Davi, o Salvador,
que é Cristo, o Senhor. Ele veio para salvar os pecadores de seus pecados. Ele veio pregar as boas novas da salvação. Eis que conceberás e dará à luz a um filho, e dar-se o nome de Jesus, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Meus queridos e amados irmãos, vamos ver o que diz agora o livro de João, capítulo 3, verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse ao mundo. E quem que é o Filho? Jesus Cristo. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja bem, eu vou ler novamente. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse ao mundo. Condenasse o mundo, né? Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a missão de Jesus foi vir ao mundo para salvar os pecadores, como eu, né? Um dos principais pecadores que sou. E Jesus veio, como eu disse, seu ministério durou 33 anos. E nesses 33 anos ele pregou o Evangelho, juntamente com seus discípulos. Depois ele foi morto, uma das mortes mais cruéis da época, a morte na cruz, por mim e por você. Amém? Vou ler novamente aqui João 1,14. João capítulo 1, verso 14 diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória unigênita do Pai. E para a gente concluir, Romanos capítulo 8, verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então veja bem, Deus não poupou o seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. Então vamos comemorar esse Natal com amor, com paz, com agradecimento, com fraternidade e não com vícios, né, que possa trazer tragédias, como tem acontecido em todos os anos. Porque o sentido do Natal não é isso, você beber, você brigar, você fazer um monte de contenda, não. O Natal é a reunião de famílias para agradecer pelo nascimento e pela morte de Cristo Jesus. Feche os seus olhos e vamos elevar uma prece ao nosso grande Deus. Grandioso e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome e por amor de seu Filho amado Jesus Cristo, obrigado, Pai, porque o menino nos nasceu, vindo de uma virgem, fruto do Espírito Santo. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. E eu entrego a minha vida em suas mãos. E rogo a ti, meu Deus, que envie seu Espírito Santo para nos acompanhar aonde quer que possamos pisar a planta dos nossos pés. Que o Senhor abençoe todos os nossos amigos das redes sociais que estão nos assistindo nesse momento, que vocês possam entender a essência do Natal. Que Deus derrame as bênçãos do céu sobre a vida de vocês, sobre a vida de seus familiares e a mim também, em nome de Jesus. Amém. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Shalom.